A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal É Viver _Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui reunidos mais uma vez para uma coisa muito importante na nossa vida, que é estudar a doutrina espírita. Como disse Emmanuel, que é a maior caridade que a gente possa fazer. E a gente faz isso com muito carinho, graças a Deus. Pedindo então a espiritualidade que nos intua para que a gente faça o nosso melhor. E vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre juventude atual. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para Clube FM, 0 operadora 32 999327758, é o seu WhatsApp. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, toma-me em teus braços quando eu estiver inquieta e acalme-me. Se chegar a me revoltar ou a desesperar, equilibra-me. Se enxergar o mundo vazio, preenche-me com teu espírito. Se me sentir indecisa, orienta-me. Na hora da dúvida, esclarece-me. Se me faltarem as forças, revigora-me. Se o desânimo aparecer, anime-me. Se a tristeza se aproximar de mim, alegra o meu coração. Se eu ficar doente, envia-me a saúde. Para com os meus pais e os meus filhos, dá-me carinho, respeito e compreensão. Com os amigos, sinceridade e fraternidade, e em frente aos que choram, atenção, generosidade e amor. Em todos os instantes, guia-me com a tua luz, sustenta-me com a mão vigorosa e cobre-me com a bênção e o poder que tens, a fim de que este se manifeste em mim e me traga a certeza de que estou resguardado de todo mal. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a juventude atual. Dissemos no início que a juventude sempre foi vista numa época de idealismo e de entusiasmo. É preciso, infelizmente, fazer uma ressalva focalizando a juventude das últimas décadas. Voltando um pouco ao passado, Leon Denis, no começo do século XX, identificava uma apatia, um desânimo, um arrefecimento de ideias dos jovens, e ele atribuía isso a um avanço do materialismo. Observava isso no início do século XX. Seus colegas estavam muito voltados para o quê? Para o materialismo. De lá para cá, a situação se agravou muitíssimo. Mais recentemente, o niilismo, e tem tomado o materialismo muitas mentes. Dentro dos quadros do materialismo ainda houve certos ideais, como, por exemplo, os ideais científicos. Era natural que as doutrinas do passado perdessem o brilho, né? A causa mais profunda de sua queda, os ideais. Como o materialismo não é a verdade, tal como tudo que se afasta da verdade perece, isso também é um fato indiscutível, né? Mas outras ideias de renovação social devem surgir, apoiadas numa compreensão mais profunda
da vida e do homem. Uma delas mais recente é a defesa da ecologia, quão importante, né? Ainda deficitária do ponto de vista ideológico, mas pelo menos um sintoma de desejo de mudança, o que é importante, porque se você está preservando o ambiente, o planeta. Já analisamos também o quanto o ideal de família ficou deteriorado em nossa época. Esse é um dos impulsos básicos do ser humano, toma forma mais concretamente na juventude. O entusiasmo de viver não está só ligado aos ideais de realizar algo de grande útil, mas também ao encontro da pessoa amada, que sirva de estímulo e apoio a essas realizações e sonho de ter filhos e constituir novas famílias, né? Família é a célula máter da sociedade. Ora, uma juventude que se atira por força dos próprios impulsos, desgovernados e por força da influência predominantemente de teorias que não levam ninguém a nada, né? Hoje, há variados e instáveis relacionamentos, acaba por armazenar dentro de si um desencanto que resulta em indiferença e frieza. Até existe em muitos o desejo de constituir família. Entretanto, já chegam a essa realização depois de tantos desencontros que os casamentos, em sua maioria, duram pouco e não resistem ao desgaste do cotidiano. Então, tal de casa separa nos dias atuais, que é uma coisa assim preocupante, né? Qualquer motivo é suficiente para um casal jovem se separar. O que era duradouro nas relações passadas, hoje está se tornando uma coisa assim preocupante. E o que sofrem são os filhos, que muitas vezes são abandonados ou divididos entre os casais. Qual filho que quer ver o pai e a mãe longe um do outro? Nenhum. Então as crianças sofrem muito. Muitos são entregues a terceiros, muitos são criados pelos avós, que já cumpriram seu papel. Muitos citam a situação econômica em crise, as flutuações do mercado de trabalho, a falta de perspectiva profissional e financeira, como fonte de desânimo que a juventude das últimas décadas mergulhou, e até para as dificuldades em se casarem. Mas a luta pela sobrevivência sempre foi difícil no mundo e faz parte natural da existência. Uma outra coisa também que eu chamo a atenção é essa liberdade sexual totalmente desequilibrada. O que acontece muito é que alguns conservam ainda, né, a tradição, o respeito, a constituição de uma família séria. Então, imagina só. Eu vou fazer uma crítica dos dois lados. A garota passa na mão de vários. Qual homem sincero, honesto, que quer casar com uma criatura dessa? E vice-versa também. Um rapaz que tem um desequilíbrio nessa área intenso, que sai com Deus e o mundo. Qual a mulher que vai levar a sério para ter um relacionamento familiar e casar? Então fica difícil, essas situações também estão complicando os relacionamentos. Muitos ficam aí para titio, porque não querem casar com essas pessoas. Então nós temos que ter também valores morais, respeitar. Sabemos que hoje tem uma liberdade maior, que o tempo mudou, mas lembrando que você um dia pode construir família. Então, preocupe com isso. Houve muitas crises no decorrer dos séculos. Não justifica a perda de entusiasmo, vigor e o declínio dos ideais da família por motivos econômicos, a não ser que isso se dê justamente pela canalização de todos os objetivos do homem para o plano financeiro. A discrepância entre o crescimento, o desejo do supérfluo e a impossibilidade de adquiri-lo é grande. O estímulo à compra e à aquisição aumenta em medida inversamente proporcional ao poder aquisitivo e à facilidade de ganho individual. Pessoas também que partem para um endividamento descontrolado, vivem ali naquela loucura de consumismo. Mas ainda aí, a crise é moral, pois se deslocamos nossos valores e ideais para níveis mais altos do que a satisfação consumista, a frustração será menor e isso não chegará a atrapalhar o nosso elan de viver. Os motivos econômicos também podem atrapalhar a constituição da família, mas por causa do egoísmo. Muitos jovens alegam querer estabilidade financeira para se casarem e terem filhos, mas às vezes essa estabilidade é, na verdade, a aquisição do supérfluo. Quanto mais ascende uma classe social ou um país no mundo moderno, menos quer compartilhar o conforto e o luxo com os descendentes. São as classes sociais e os países mais pobres que têm mais filhos nesse mundo ainda tão inferior. Muita gente pobre considera filhos um investimento,
para que esses alimentem os pais no futuro. E muita gente rica considera filhos um estorvo ao seu bem-estar. Então está vendo aí um desequilíbrio muito grande por parte das classes sociais, né? Os ricos não querem filhos, os pobres filhos demais, demasiadamente. Os espíritos precisam reencarnar, nós sabemos também disso. Mas tudo dentro de uma normalidade. Ainda sempre o problema é moral. A falta de ideais é a irmã gêmea do desânimo existencial, porque determina em grande parte o estado de apatia que realmente contamina a juventude no mundo atual. Processo que, como vimos, já se inicia na adolescência e são teorias nihilistas que infestam a humanidade ao chamá-lo de teorias. Já estamos lhe dando um status de absolutamente que não possui. Elas pregam nada e falta-lhes nexo e lógica, a tal ponto que seu discurso fica absolutamente ininteligível. A grosso modo, porém, essa postura ideológica que é justamente a negação de todas as ideologias, filosofias e ciências, e que se encontra disseminada entre cientistas, filósofos, artistas, simplesmente não aceita nenhuma verdade como verdadeira, nenhuma certeza como possível, nenhum valor moral como necessário e universal. Existem aqueles até que negam Deus e têm coragem de fazer discurso contra, né, a espiritualidade. Como pode, meu Deus, que loucura que alguns homens vêm pregando por aí. Tudo é relativo, incerto, e a maior fraqueza que um ser humano pode apresentar é uma crença, uma certeza, uma convicção, um parâmetro qualquer. Cientistas e pensadores, adeptos dessa corrente, afirmam que o universo é caótico e não tem leis. As leis, tanto morais quanto físicas, seriam criações ou interpretações da mente humana. Tudo está no imaginário da espécie. Então, muito bom a gente ver que existem pessoas acreditando nisso, mas nós estudamos a doutrina espírita, nós que estamos estudando os ensinamentos de Jesus, sabemos que não é assim. Mas a gente sempre precisa ver os dois lados, né? Porque a gente, então, lembrar, né, que a gente... Vou fazer mais ou menos uma comparação, né, da parábola do trigo e do joio. Então, sempre a comparação. Aqueles que já estão dentro dos ensinamentos de Jesus, o trigo, e aqueles que ainda estão errando, que é o joio. Então, a gente precisa conhecer outro lado e parar e pensar e colocar os ensinamentos de Jesus em prática, para que a gente, tendo atitudes ligadas ao joio, se transforme em atitudes ligadas ao trigo. Não sei se deu para entender bem o que eu quero dizer, né? Então, a gente até sabe que as leis divinas, elas são imutáveis, né? As leis dos homens mudam, mas a gente tem que estar de acordo com as leis divinas para que a gente aproveite a nossa reencarnação, fazendo a nossa reforma íntima, praticando o bem, sem olhar a quem, né? Amar o próximo, que é o que vai nos possibilitar, então, crescer, né? Então, dessa forma, flutuamos num vácuo onde nada tem sentido e valor, nem nós mesmos, se a gente pensar ao contrário do que é a realidade. Então, a única coisa que sobra para os que são contaminados por essa verdadeira loucura pseudo-filosófica é constatar alguma realidade, né, concreta nas sensações físicas. Dessa forma de ver o mundo gera uma alienação, um egoísmo, uma frieza tão extremos que é de espantar que não produza mais suicídios do que já se provoca. E a gente tem que lembrar da importância da gente vivenciar o Evangelho de Jesus para aproveitar a nossa reencarnação, entender que somos imortais, então não adianta buscar o suicídio, porque mata o corpo, mas o espírito continua, e lembrar da advertência, né, nas obras póstumas, que Kardec disse que nesse momento que nós estamos passando agora, nós teríamos muita loucura e muitos suicídios. Então, como é importante a gente estar buscando o conhecimento, tentando aplicá-lo no nosso dia a dia, e fazendo isso a gente vai ser exemplo para os jovens que estão à nossa guarda, porque a gente está vendo a importância disso tudo que a gente está vendo aqui, é a importância de como vamos educar nossos filhos, para que eles possam aproveitar também a reencarnação.
Quais valores nós vamos passar, né? Então, tudo isso que a gente está vendo aqui é muito importante para a gente tomar uma atitude positiva, uma atitude de amor, que vai realmente ajudar a nossa juventude a progredir, né? É que, felizmente, nem todos levam as ideias adotadas até as últimas consequências. Então, as ideias que estão contrárias ao que deveria ser, muitas vezes, a sorte é que não são levadas até últimas consequências. Certamente existem muitos jovens no mundo inteiro lutando bravamente pela sua sobrevivência, pelo cumprimento de seus deveres morais e que se conduzem para a realização do ideal de família. Mas para isso acontecer, há a importância da família, né? A educação primordial vem da família, através do exemplo, né? Através do que a gente vai levar aos jovens, né? Então, a gente sabe da nossa importância, da nossa vivência, de viver os ensinamentos de Jesus para ser um exemplo a ser seguido. Então, esses jovens que têm essa formação moral dentro de casa, eles estão mais aptos, né, a se conduzirem de acordo com o ideal da família. Mas diretamente ou indiretamente, de forma mais profunda ou superficial, toda a juventude é atingida por tais disparates, pois eles são veiculados nas universidades por professores que partilham dessa opinião, estudados em livros de filósofos que se imaginaram. Um dos mentores disso é Nietzsche, né? Então, passados sutil ou abertamente em filmes e novelas de televisão, reafirmados em consultório de psicologia. Então, a gente não pode entrar nesse mérito, mas a gente tem que saber da importância da moralidade, da importância do valor da família, da importância dos nossos hábitos, estar de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, é preciso ter uma formação muito sólida e uma convicção muito fundamentada e refletida para não se deixar abalar por tal sacre ideológico vindo de toda parte. A gente sabe disso. Por toda parte, o jovem leva as influências que podem ser negativas. Mas se ele vier de uma família sólida, uma família que tenha os seus valores morais e vivenciar isso, ele vai estar de acordo. Ele vai ter, através do exemplo, aquela vontade de fazer a mesma coisa. É muito importante. Acontece que a natureza humana não é niilista. A certeza de uma ordem universal, a presença de valores morais, a crença na imortalidade da alma fazem parte da estrutura consciencial do homem. Assim, a maioria que é atingida por essa patologia o é a ponto de abafar o entusiasmo e o ímpeto de viver, mas não a ponto de lançá-la à destruição total. Então, a gente dando a educação, o exemplo, os ensinamentos de Jesus que estejam bem arraigados em nós e nós vivenciarmos, isso a gente não vai se destruir e destruir os jovens, né? Aqueles mais profundamente atingidos são levados às drogas, ao alcoolismo, ao suicídio premeditado. E outros tantos intimamente discordam de tais disparates, mas se calam e se retraem com medo de serem ridicularizados. Então, muitas vezes as pessoas se calam, né, perante as coisas erradas com medo. E Jesus deixou bem claro, vamos combater o mal com o bem, mas a gente não pode deixar o mal se alastrar, né? A grande maioria dos jovens seria incapaz de formular com todas as letras essas teorias ingeridas por osmose. Eles se impregnam delas, mas não as têm muito claras dentro de si. E nem por isso elas deixam de atuar em seu comportamento ou em seu estado de espírito. Então, a importância da educação, para que justamente não aconteça isso, né? Se pudesse encará-las em todas as suas consequências lógicas, muitos a renegariam de imediato. É isso que os professores e educadores, pais e escritores devem fazer. Decodificar a enxurrada de teorias confusas que pregam o nada, mostrando seu vazio, a sua falta de lógica e a sua perversidade intrínseca. E a gente vai combater isso como? Com exemplo. A gente tem que buscar ser carta viva do Evangelho, vivenciar os ensinamentos de Jesus,
porque aí os jovens estarão vendo, convivendo e vão aprendendo, e aí se faz um escudo em que eles estarão livres dessas más influências, né? Já podemos constatar que muitos jovens, ao ouvir tais explicações, sentem-se aliviados e felizes porque gostariam de ter alguma certeza. Quereriam aceitar algum valor moral, mas ainda não haviam encontrado o instrumento da racionalidade para fortalecer aquilo que é apenas vaga aspiração das suas almas. Então, há evidentemente jovens que se embeberam de tais teorias com certa reflexão e não são tão facilmente demovidos do estado de nadificação em que caíram. Mas isso também se compreende, porque as tais teorias são interessantes àqueles que não desejam nenhuma responsabilidade moral. Não querem nenhum compromisso, nenhuma convicção, para não serem obrigados à coerência. Acham melhor flutuar no nada para poderem dar plena vazão a qualquer instinto ou a qualquer impulso. Porque a gente se modificar para melhor, fazer a nossa reforma íntima, dá trabalho, não é isso? Enquanto não conseguirmos arrancar da alma das novas gerações a erva daninha desse niilismo, elas estarão sujeitas ao desânimo existencial, à falta do entusiasmo que deve caracterizar esse período. Só se pode fazê-lo, porém, oferecendo-lhe uma filosofia sólida, que satisfaça a razão e o coração e que venha de encontro às inspirações profundas do ser. O espiritismo, compreendido em toda a sua abrangência, não pode ser reduzido ao aspecto religioso. Ele é capaz de responder a essa necessidade. Então, através da doutrina espírita, nós vamos aprendendo que estamos no planeta para crescermos espiritualmente. E para que a gente, então, consiga isso, seguir os ensinamentos de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem quiser o Pai será através de mim. Então, quando a gente dá a educação, como disse Chico, vamos apresentar nossos filhos a Deus. A religião eles vão escolher depois, mas o importante é que eles conheçam Deus e que através das nossas palavras e através das nossas ações, a gente consiga levar esses jovens a conhecer Deus, a conhecer Jesus e a conhecer o amor que Jesus pregou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Entendendo que quando eu me amo, eu procuro fazer a minha reforma íntima. E entender também que atrelado a isso eu tenho que amar o próximo. Fazer a caridade. Fora da caridade não há salvação. E essa caridade pode ser material ou moral. E quando eu agir desse jeito, eu estarei amando a Deus. Então a doutrina espírita vai nos dar todo esse respaldo, né? Para que a gente consiga atuar nos nossos jovens, sabendo que é importante atuar em nós, para sermos exemplos. Como eu disse, carta viva do Evangelho para sermos seguidos. É certo que pela internacionalização da cultura nesse século, vivemos num mundo em que as diferenças entre os povos e as culturas se amenizaram bastante. Fenômenos sociais e econômicos, movimentos políticos e ideológicos, se alastram pelo planeta com maior facilidade, levados nas asas dos meios de comunicação ou viajando na bagagem dos interesses econômicos e nas relações comerciais. Assim como acontece com a adolescência, que apresenta características culturais internacionais, também a juventude se assemelha em muitos pontos em vários países. E essa apatia da que a gente falou, por exemplo, é comum nos jovens do mundo inteiro. As teorias nihilistas contaminaram a maioria dos povos da Terra. Mesmo assim, é possível detectar especificidades locais. Apesar dos percalços, o mundo caminha inevitavelmente para a unidade, em que todos se irmanarão numa só família. Como eu disse, olha que Jesus nos mostrou a importância do amor a Deus. Porém, os povos continuarão a ser ainda e sempre uma reunião de espíritos afins, famílias espirituais dentro da grande família humana. Cada nação tem um caráter próprio, uma espécie de personalidade coletiva. O povo brasileiro não é diferente, de modo que a sua juventude revela algumas características distintas, auridas nas raízes da raça. Ela também anda infectada de niilismo e desânimo, entretanto, tem alguns aspectos típicos. O problema principal que se observa é que, embora o abuso da sexualidade seja um fenômeno universal, no Brasil o apelo à sensualidade atinge níveis absurdos. Então, há materialismo aí,
Pode-se citar raízes culturais e raciais para essa tendência, aumentada pelos meios de comunicação e pela imagem turística que o Brasil gosta de manter, de terra de liberdade sexual, de temperaturas ardentes. Então, essa imagem já está gerando uma tragédia da exportação, né? A venda de mulheres brasileiras para países do primeiro mundo, fora os casamentos binacionais entre europeus e brasileiros que acontecem graças ao turismo sexual e acabam por degenerar, muitas vezes, a prostituição e a escravidão. Então, é uma coisa, assim, da característica nossa, por causa da nossa história, né? Mas que a gente tem toda a possibilidade de transformar isso. Quando a gente se empenha em buscar os ensinamentos de Jesus, colocá-lo em prática, levar os nossos jovens ao exemplo do que é certo, e aí a coisa vai mudar. Mas é um trabalho árduo, um trabalho de formiguinha, que leva bastante tempo. A fama se baseia em alguma realidade, mas também aumenta e incentiva essa realidade porque há interesses econômicos em jogo. Um caso aí do carnaval, né, que virou nos últimos anos uma orgia coletiva, ou do turismo sexual, que traz dividendos estrangeiros para o Brasil. Então, de modo geral, a sensualidade está presente em todas as manifestações sociais e culturais do Brasil. Mas nós temos como mudar. Nós temos que mudar o padrão de pensamento e o padrão de ação. Apela-se de forma brutal até que a sensualidade infantil, com programas de apresentadoras que, muito longe de qualquer modelo pedagógico, moral ou cultural para as crianças, são meros símbolos sexuais, despertando a sensualidade da criança e adulto. Então entra aí a educação. O que nossos filhos estão vendo na TV, o que nossos filhos estão vendo nos seus aparelhos de celular, coisa e tal. Vamos vigiar, vamos educar. Dá trabalho, mas é a nossa função. Sem dúvidas, nossa obrigação. Muito bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O enfermeiro da natureza. Você já observou alguma vez o trabalho de um pica-pau na busca de alimento, perfurando troncos de árvores? Para realizar esse serviço, ele possui características e habilidades surpreendentes. O seu cérebro tem uma proteção capaz de suportar a trepidação de repetidas batidas do bico sobre a madeira das árvores. Uma proteção que impede a ave de ficar zonza, mesmo que bata o bico cerca de 100 vezes em apenas 1 minuto. Para suportar esse esforço, os ossos do bico e o crânio são ligados por um tecido esponjoso capaz de absorver os impactos. A sua língua é tão longa que dá a volta na parte de trás da caixa craniana, criando uma almofada interna contra os impactos. Seu bico é reforçado, projetado para não trincar com a pressão. Os músculos do pescoço se contraem milésimos de segundos antes dos impactos, funcionando como freios naturais. Cada detalhe do pica-pau é ajustado com extrema precisão, não só para ele sobreviver, mas para cumprir um propósito específico: perfurar árvores em busca de larvas, insetos e também fazer abrigo. A relação entre os pica-paus e as árvores é um exemplo positivo de dependência entre espécies. Se para o pica-pau a árvore fornece alimento na forma de ovos ou larvas de insetos, para as árvores, o pica-pau é como um enfermeiro que extrai pragas e ajuda a lhes manter a saúde. Será que tudo isso, toda essa beleza, é resultado apenas de mutações adaptativas ao longo do tempo? Claro que elas existem. Mas o que comanda tais mutações? De onde veio a primeira ideia? O que fez o pica-pau tão distinto da baleia? Apenas o ambiente? Aqueles de nós que sabemos admirar a beleza com sensibilidade e temos certa humildade na alma, já conseguimos perceber uma inteligência suprema por trás de tudo. Não mais a desenhamos à nossa imagem e semelhança. Já somos capazes de dar os primeiros passos na compreensão de tão magnífica causa, uma grande causa. E quando as ciências do mundo vão desvendando as peculiaridades de cada uma das criaturas, suas complexidades, obras impressionantes,
vamos também aprendendo um pouco mais sobre nós mesmos. Tudo existe com um propósito. Tudo que existe foi aparelhado da melhor forma possível para realizar uma tarefa importante. Os seres irracionais realizam seu papel de forma admirável, cumprindo a parte que lhes toca na grande obra do mundo. E nós, os seres inteligentes, qual a parte que nos toca? Certamente, vai muito além de ir em busca de alimento e sobreviver, e além da procriação e satisfação de nossos prazeres. Somos seres morais. A nossa parte diz respeito a adquirir virtudes individuais pelo relacionamento com outros semelhantes a nós e com a natureza. Amar poderíamos resumir de forma muito prática. Amar a nós mesmos, amar aos outros, quem quer que sejam eles. Amar o pica-pau e todas as criaturas da natureza. E com isso, construir em nós o amor ao grande Criador. Conquistando esse amor, gozaremos de felicidade. Teremos aprendido a louvar a extraordinária obra de nosso Pai. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, sempre trabalhando em seu nome, na sua seara, divulgando a sua doutrina, aprendendo a cada dia, porque falamos primeiramente para nós, que somos também necessitados, porque somos todos eternos aprendizes, Senhor, estagiando nesse mundo de provas e expiações, para um dia chegarmos a uma perfeição ainda que relativa. Que essa pleia de espíritos superiores que nos assistem possam abençoar-nos e também os nossos queridos irmãos ouvintes, tendo uma noite de paz e tranquilidade e de esperanças em dias melhores. Que assim seja. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Agradecemos a Deus a oportunidade e pedimos que Ele abençoe todos nós, hoje e sempre. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.